Olá! Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for. Não era amor, não era amor, não, não, não. Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for. Não era amor, não era, não, não. Quis começar a live com essa musiquinha, né? Pra gente já entrar no clima de que não era amor, né? Era relação abusiva. E aí eu vou ficar de vez em quando olhando pra cá, porque eu fiz uma pesca, né? Pra gente conseguir seguir um roteiro e não se perder tanto aqui na live. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. São 7 tópicos que a gente vai abordar, então vou trazendo aos pouquinhos pra vocês irem me acompanhando, né? E aí, a motivação foi o que a gente tá vivendo, né? Que tá bombando ultimamente, todo mundo tá falando sobre o caso do Ives e da Pamela. Mas a gente sabe que eles não são os únicos, né? Então são milhares de mulheres que estão sofrendo relações abusivas o tempo inteiro. E o pior é que é muito sutil. Então a gente vai começar caminhando, pensando, o que é abuso, né? Assim, quando a gente pensa o que é abusivo, o que é que vem? Então, quero trazer para vocês que o abuso, muitas vezes, ele é invisível, ele é sutil, ele é velado, ele é mascarado. Existe um jogo de sedução nas relações, né? Que a gente costuma dizer que tá tendo manipulação do lado do abusador com a vítima, que ela é seduzida, né? Lembrando que eu vou falar hoje na live inteira mais de relacionamentos heterossexuais, né? Então, quando a gente tá falando do abusador, geralmente é o homem e a abusada, né? A vítima é a mulher. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. Eu acho que eu nunca fiz uma live sozinha assim. Mas vamos lá. Então, o que é esse abuso? É quando a gente se afasta da nossa própria identidade. Então é muito comum, provavelmente vocês já devem ter vivido isso ou escutado isso, pelo menos no consultório. A gente escuta bastante. No grupo Mulheres Reais, que eu trabalho com a Tamires, né? A gente já ouviu bastante e é muito doloroso. Porque a mulher começa a se afastar da identidade dela, ela começa a não entender mais quem que ela é. Ela fica ali funcionando tanto, né, sob esse olhar do outro, o prisma do outro, fica tentando tanto, se esforçando tanto para se adaptar para uma identidade que é dele e não dela, e ela acredita que é dela, né, há tanto esforço nesse lugar que ela se afasta da identidade dela, ela começa a nem saber mais direito quem que ela é, né, então ela vê o mundo a partir desse olhar do outro. Essa parte, com certeza, vocês vão talvez se identificar ou vão conhecer alguém, né? Assim, lembrar de alguém, né? Quando a mulher ela tá vivendo uma relação onde existe uma sobrecarga, sabe aquela relação onde ela tem muito esforço, né? A relação muito trabalhosa para dar certo? Existe uma frieza do lado do outro, uma falta de empatia, né? Aquelas falas onde, não, ele é muito egocêntrico. Tipo assim, ela nem existe na relação, mas ela tá ali acreditando, continuando, tentando fazer de tudo para fazer dar certo. Existe um abuso, né? Então, assim, sempre que a gente pensar que está nos causando um desconforto, pode ter abuso nessa relação, né? Assim, não totalizando que, sempre que eu senti um desconforto, então é abuso. Não vão para os extremos, né? Mas se tá me trazendo muito desconforto, se eu entro naquela paranoia de ficar especulando, imaginando coisas, provavelmente eu tô numa relação abusiva, né? E a gente vai avançando. Então, o que seriam as características do abusador? Vamos lá. Ai, gente, esse caso é tão comum que dá uma tristeza. Mulheres solteiras, por favor, se atentem nesse ponto. Né? Vocês já escutaram aquela fala assim, você tá saindo, né, com cara, rolê, tá bom, tá massa. E aí vocês vão pra relação sexual e ele, não precisa usar camisinha, né? Assim, eu só transo com você, tá tudo certo. Mas ele não assume a relação contigo, né? Então, assim, vocês até estão ficando já faz um tempo, mas é aquela coisa que ele vai e volta, some e aparece de novo e ele tá só contigo. Gente, cilada, por favor, não caiam. Outro ponto que é muito comum no abusador, nesse agressor, né? Ele mente com frequência. E lembra do jogo da sedução que a gente falou no tópico anterior? A mulher acredita, né? Então aquela fala assim, eu vou mudar, eu vou melhorar, né? Com frequência. E nas atitudes isso não acontece,
né? Relação abusiva. Tem um abusador aí. E sabe o que é mais comum, gente? É porque, assim, ele tá entre nós, né? Assim, a gente fantasia que é um monstro, que, meu Deus, né? Ou então que a gente vai pro extremo, né? Naquela pessoa que realmente bate e é violento. Gente, isso é o extremo. A relação abusiva, ela não acontece só com o abuso de bater, de violência, como foi o caso que a gente viu agora recente. Não, né? O relacionamento abusivo, uma relação abusiva, poxa, abuso na fala, é um abuso psicológico, né? Existe todo um controle, um domínio da mente da vítima. Então, é comum a mulher não ter mais nem confiança nela, porque isso vai sendo minado, né? A cada momento que a relação vai avançando, isso vai se minando, né? O desrespeito vai aparecendo. E ela começa a acreditar que ela nem é capaz de nada. Então é muito comum também que a gente veja que existe uma dependência dessa mulher com esse agressor, né? Às vezes já vem antes e se instaura ali, né? Assim, encontra a tampa e a panela, né? Uma pessoa mais dependente e um cara ali que tá querendo abusar desse poder, né? Então, voltando para ele estar entre nós, geralmente é uma pessoa que você jura que é a melhor pessoa, que é o próprio príncipe encantado, né? Porque a gente também é conduzida socialmente a querer o príncipe encantado. Então a gente romantiza demais as nossas relações. E isso é uma falha que prejudica a gente. Porque ao passo que as coisas vão ali, não vão dando certo, a nossa intuição fica ali, ó, né, dando uns sinais de alerta e a gente não escuta, a gente tá ali fantasiando, justificando. Então, esse abusador, geralmente, ele é muito simpático, ele é carismático, ele é engraçado. Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, né? Não tem quem diga. Mas, ali nas entrelinhas da relação, ele é covarde, né? Porque ele usa desse lugar para realmente manipular a mulher em favor dele. E vamos lá. Ele quer, esse abusador, ele quer tirar qualquer tipo de poder da vítima, né? Seja esse poder de voz, seja esse poder de patrimônio, seja esse poder de trabalho, né? Então, assim, tudo que possa fortalecer essa mulher, esse abusador, ele vai tentar retirar. Porque uma mulher forte, uma mulher que confia nela, uma mulher que é autêntica nas escolhas dela, ela não vai permanecer numa relação assim. Então, não é o que o abusador quer, né? Ele vai querer que ela esteja ali fragilizada. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Tem uma parte também que é muito interessante, porque ele acaba fazendo as coisas sem o seu consentimento. Então, assim, ele não te pede, né? Ele simplesmente faz. E quando é algo que te incomoda, né? Muitas vezes tu ainda tá ali meio que no começo da relação, tá? Né? Que você ainda se escuta um pouco, né? Você não tá completamente dentro. E quando você reclama que eita, tu fez isso aqui sem, né, me perguntar, me questionar. Aí vem aquela frase, não, mas foi pro seu bem. Então, assim, soa como um cuidado com você, sabe? Gente, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E outra coisa que chama muita atenção no abusador é que ele busca te afastar da tua rede de apoio. Então, assim, sinal de alerta, sinal de alerta. Se você tem suas pessoas, sua família, seus amigos, as pessoas que você tem um convívio e, de repente, a pessoa que tu tá te relacionando, né, sempre aponta de forma negativa para as tuas pessoas, né, sempre diz, olha, não escuta fulano não, né, fulano, tua amiga aí, a Ave Maria, ela tem inveja de ti, né? Ou então, não, ela discorda demais da gente e não sei o que. Parece uma proteção, mas, na verdade, ele tá ali te manipulando pra tu funcionar de acordo com o que seja de benefício pra ele. Então, isso tudo tá nas características do abusador. Gente, eu tô vendo que vocês estão entrando. Muito obrigada pelas presenças, né? E se vocês tiverem dúvidas, anota aí que eu vou ler no final, certo? Pra gente não perder o rumo da caminhada. Pra quem tá chegando agora, eu disse que eu tô aqui com a minha pesca, né? Eu fiz todo o esquema. E eu separei em 7 tópicos. Eu acho que eu tô indo até acelerada demais, mas é pra não tomar muito tempo de vocês. E aí a gente tá entrando no 3º tópico, né? A gente já passou pelos 2 primeiros, o que é o abuso e as características do abusador. E agora a gente tá entrando no 3º tópico, que são as características da vítima. E aí, nesse ponto, eu vou pedir pra vocês escutarem com muita atenção,
com muito carinho, com muito acolhimento e com muita gentileza. Porque, às vezes, você pode se identificar, né, com algum ponto que eu trago aqui, ou com vários pontos que eu trago aqui. Ou você pode dizer, eita, não tô mais vivendo isso, mas já vivi. Então, são pontos pra gente usar de alerta mesmo, né? Pra gente entender quando não está sendo amor, quando tá sendo uma cilada, quando, eita, ainda dá tempo eu sair disso daqui. Ou quando eu lembro de alguma amiga que tá vivendo essa relação e eu preciso ser rede de apoio pra ela. Porque até falando um pouco desse ponto de ser rede de apoio, lembra que no tópico anterior, né, do abusador, ele te tira do teu meio de rede de apoio. E aí é muito comum que uma ou outra amiga, alguém, né, até familiar, perceba que tu tá numa relação que não é funcional pra ti, não é boa pra ti, tente te alertar e tu vai se afastando, vai se afastando. E quem é tua rede de apoio, às vezes fica chateado, né, diz, ai, não vou mais falar nada não, ó, e tudo mais. E se você não quer falar nada, pelo menos fica lá, né? Porque uma pessoa que tá vivendo uma relação abusiva, muito provavelmente ela tá muito fragilizada, inclusive pra perceber o que é que tá acontecendo, ou pra perceber a tua fala como uma fala de realmente de cuidado. Porque tu lembra também no tópico anterior que o abusador, ele soa como uma pessoa que cuida, né? Que tá ali protegendo. Então, você tá, vamos aqui imaginar assim, socialmente, a gente foi criada, nós mulheres, né, de relações heterossexuais, lembrando que a live toda é mais para esse público, que é o meu público. A gente foi criada, nós mulheres, para casar, ter filhos, cuidar da família, né? Então isso ainda está muito inscrito no nosso inconsciente. E aí tu imagina que a mulher encontra o homem da vida dela, o verdadeiro príncipe encantado, porque a gente também foi criado na infância e na adolescência, isso tem mudado aos pouquinhos, assim, a gente vê nos desenhos. Mas a gente foi criado nesses filmes da Disney, onde a princesa beija o sapo até ele virar príncipe. Então, o que é que essa mensagem tá querendo me dizer? Que enquanto ele for sapo, enquanto ele não me for útil, eu vou precisar ficar beijando ele, eu vou precisar ficar lá aceitando tudo dele. E aí, uma hora, ele vai virar príncipe. Então, gente, isso fica inscrito no inconsciente da gente. E aí, a gente tem essa postura de ficar facilitando esse lugar desse homem. Então, vamos aqui entender mais dessas características da mulher, que geralmente é vítima da relação abusiva. Então, ela coloca as suas necessidades no outro, e ele não tem, mas ele maqueia tanto que tem, que ela acredita. Mas sabe assim, gente, quando parece assim, sua intuição, ela fica te dizendo, mas tem alguma coisa errada. E você fica lá na relação, não, mas é porque ele me deu flores, não é porque essa semana tá tudo bem. Tu fica ali se sustentando nas migalhas, né? Isso também tá na tua característica da vítima. A opinião do abusador, ela tem uma super relevância. Então, assim, o que ele fala é lei, né? E o pior é quando a gente começa a acreditar nisso para outros campos, porque ele começa, né, falando legal, e aí daqui a pouco ele tá dizendo, não, se tu não ficar comigo, ninguém vai te querer, né? Se tu for trabalhar, não vai dar certo, não vai durar uma semana no teu trabalho, tu não tem estrutura para isso, olha como tu é louca, né? Então, assim, vai vindo umas falas que você começa a... Eita, eu tô nesse lugar aí mesmo, né? Então, a opinião dele, ela é super relevante. E por que isso acontece? Porque o teu nível de criticidade, eu tô falando o teu assim, gente, caso você se identifique ou que tá vivendo agora ou que já viveu, né? O teu nível de criticidade, ele tá baixo. Então, tu percebe ali que tu não tem um feeling de perceber, caramba, realmente, esse homem, ele não me tá sendo útil, né? Você não se coloca no lugar de escolher quem é a pessoa que tu quer como parceiro, sabe? Tu se coloca no lugar de, eu vou ser escolhida. Se ele me quis, meu Deus, eu tenho que fazer de tudo pra ele continuar comigo, né? Então tu entra nesse looping. Gente, quem tá entrando, sejam bem-vindos. A gente tá no terceiro tópico, características da vítima do abuso. Nós temos 7 tópicos, tá?
Quem mais que a gente tem nessa característica que talvez vocês possam vir a se identificar? Se vocês quiserem, por favor, manda aí o aviãozinho para outras pessoas chegarem e também se beneficiarem desse conteúdo, porque é só para isso que eu tô aqui, gente, realmente para disseminar conhecimento para vocês, para que a gente não caia em tanta cilada de relação abusiva que faz tanto mal pra gente. Voltando, outra característica da vítima, sempre muito solista, né? Sempre muito solista, faz tudo pelo outro e tudo mais, muito passiva, muito submissa. O problema é que, na hora que ela não consegue ser solista, né? Ele vira a vítima e ela fica confusa, né? Sabe aquele jogo de inversão que... Cara, sério, acho que toda mulher já falou isso alguma vez na vida. Não é porque a gente tá lá discutindo e de repente ele vira o jogo e parece que tá tudo certo. Eu sei que ele não tá certo, mas eu já nem consigo argumentar, você fica confusa, né? E no meio disso você vai fazendo 1000 sacrifícios pra estar sustentando aquela relação, né? Onde você nem compreende direito, no meio dessa confusão, né? Nem compreende direito o que é que você sente, muito menos sabe nomear aquilo dali. Olha o nível de criticidade como tá baixo. E aí a gente vai se contentando com migalhas, né? A sensação que dá, muitas vezes, é que a gente tá na mãozinha do outro, né? Assim, que ele que sabe como é que eu funciono. Sabe quando você não sabe nem se responder? Tipo, como é que tu é, tu? Como é que eu sou? Você olha pro outro, né? Você tá nesse lugar. Gente, e há um silêncio ensurdecedor. Eu posso dizer, eu já vivi muito isso. E tanto da relação também de troca, né? Tipo, cara, tava tudo certinho aqui na discussão e como é que ele virou o jogo e eu não... Né? Isso acontece. O importante é que a gente tome conhecimento pra não repetir, pra não normalizar, pra não dizer, acontece mesmo, pronto, tá tudo bem, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não é pra ser assim mesmo, né? Então... a gente acaba silenciando demais, só que esse silêncio ele é ensurdecedor porque ele dói, né? Gente, eu tô vendo aqui que vocês estão comentando, eu vou responder no final, tá? Pode até ir pensando aí nas dúvidas e tudo mais. Tenho medo, outra característica da vítima, né? Tem medo, incapacidade, ela acredita que ela é incapaz de ser independente, de ser autônoma. Ela tem medo de como é que vai ser a minha vida sem ele, porque às vezes até tá claro. Lembra que eu falei mais cedo, né? A intuição fica ali dizendo, tem alguma coisa errada. Você percebe que tem alguma coisa errada, mas você, como é que eu vou ficar sem ele, né? Porque você já aprendeu tanto a funcionar do jeito dele que tu não sabe mais qual é o teu. Lembra que lá no começo eu disse que o abuso te afasta da tua própria identidade? Por aí. E aí, diante de tanta fragilidade, você fica com vergonha de se expor, né? Então, assim, você até tem amigos da sua confiança, você tem familiares que te apoiam em tudo na tua vida, mas tu fica com vergonha de se expor, de dizer, caramba, eu caí numa cilada, ai meu Deus, como eu sou besta, olha o que aconteceu, né? É difícil falar isso em voz alta, reconhecer que você esteve nesse lugar de ser enganada, sabe? E aí, outro ponto, você fica buscando justificar tudo do homem. Assim, com um espírito meio de pena. Não, o homem é assim mesmo, né? É só o jeito dele. Mas aí a gente vê o que é que acontece nos noticiários do jeito dele. Então, assim, será que é o jeito dele ser agressivo? E por que que eu estou me submetendo a isso daqui? Por que que eu acho que isso aqui é normal? Será que é porque eu ainda não tenho repertório suficiente de experiência para eu entender que existem outras possibilidades e que eu não preciso estar nessa experiência desse jeito aqui? Fiquei pra vocês pensar. Outra coisa que é muito comum no perfil de quem é a vítima é um perfil de dependência e de baixa autoestima, né? Então, geralmente são pessoas que dependem até pra ir no banheiro, né? Sabe assim, eu não sei ir no banheiro só, mas, tipo, vamos no banheiro? Tipo, por que tu não vai só? Não, porque vamos no banheiro comigo? Mas você não faz nada só, não toma uma decisão só, né? Então, você tem essa tendência a depender do outro. Entramos no quarto tópico, que eu coloquei, a vítima, ela se sustenta em algumas fantasias, e é por isso que ela permanece na relação abusiva. Quais são essas fantasias, né? Primeiro, é a cegueira do amor próprio, né? Ela não se enxerga.
ou seja, né, ela é cega com o amor próprio dela. E ela acha que ela precisa de um homem. Então, assim, eu tô com um homem, isso que importa, entendeu? Aí vem as outras fantasias. Eu vou casar, e eu vou ter uma família, e nananã. Mas ali no dia a dia, o caminho não tá sendo por aí. Mas ela fica nessa fantasia, né? Ela não tá lidando ali com o real. Aí tem o que a gente já citou um pouquinho, né? A compreensão masculina do... ele só pode me dar isso aqui mesmo, então eu aceito. Aí tu vai entendendo sempre o jeito do homem e vai aceitando o jeito dele. Aí terceiro, né? Existe uma ansiedade desse sonho da relação romantizada, que a gente falou até dos desenhos, né? Que incentivam a gente socialmente a acreditar nesse príncipe encantado, que não existe, não tem, viu, gente? Homem tem defeito, mulher também. Aí depois vem a autoculpabilização. Eu digo auto porque depois tu traz pra tu, mas o abusador, ele joga muitas vezes a culpa pra você, né? Ele inverte o jogo. Com certeza você já sentiu isso, a gente tocou nisso um pouquinho antes. Qualquer coisa eu vou deixar salvo, se tá chegando agora, tu vê um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, aí volta. A questão da vergonha, né? Eu tô vendo aqui que tem algum mal-estar, que tem alguma coisa acontecendo, mas eu tô com vergonha de ver isso, quero ver isso não. Melhor que eu colocar uma peneira nesse sol. Só que vai continuar aparecendo, né? O próprio amor, que aí você diz, não, mas eu amo e em nome do amor, porque ele também diz que me ama, ele vai mudar, né? E aí você vai se sustentando nessas fantasias. Existe também a fantasia da falsa paz, né? Então, assim, você pega pau de guerra, a relação toda é assim, mas você passa 3 dias naquela falsa paz. Não, tá tudo bem. Aí parece, você acredita que esse tá tudo bem vai durar, vai permanecer, mas não permanece, né? Então, por isso que eu disse que é falsa paz. E é uma falsa sensação de segurança também. Porque nesses 3 dias que você tá bem, aí meio que ele, né, chega junto, faz uma coisa e outra por você. Mas aí por que você permanece nesse lugar? Será que é por falta de encontrar outros modelos de relações possíveis, positivas? E a ideia de família, né, que é muito reforçada socialmente, que a mulher tem que casar, a mulher tem que ter filho, a mulher tem que cuidar da família. E eu coloco esse tem que, porque pode prestar atenção, gente. Talvez até vocês já tenham usado desse lugar de julgamento, né? De ver uma mulher solteira e dizer, vale, com essa idade ainda tá solteira. Ou então a gente faz 30 e poucos anos. Menino, tu não tá pensando em ter filho, não. Olha que tu tem que te preocupar, né? Ou então casa e, sei lá, os papéis invertem. A mulher sai pra trabalhar e o homem fica em casa com os filhos. Como assim? Tu tá saindo pra trabalhar e o fulano tá em casa. Gente, por favor, né? Deixa a pessoa viver aí conforme ela acha que faz sentido pra ela. E a gente entra no ponto 5, né? Que são os pontos de vulnerabilidade pra gente entrar ou se permanecer nessa relação abusiva. Eu já trouxe, né, mais cedo, a personalidade dependente. Então, quando a gente tem essa personalidade de dependência, de codependência, qualquer dia eu trago mais sobre isso, sobre codependência, né? Esse perfil de eu preciso sempre da opinião do outro, eu dependo da opinião do outro para eu tomar uma decisão, para eu escolher uma roupa, para eu comprar alguma coisa, para eu ir até o banheiro, né? É uma tentativa constante de buscar atender a expectativa do outro, de se encaixar no molde do outro. Então, esse é um dos pontos de você se tornar vulnerável a entrar numa relação abusiva e ou permanecer nela. Segundo tópico, baixa autoestima, né? Quando a gente tá como é que a gente identifica que a gente tá com baixa autoestima? A gente não confia tanto na gente. Então, assim, a nossa autoconfiança, ela tá baixa e muitas vezes mascarada, porque a gente até se porta socialmente, não, super confio em mim. E não. Mas no fundo, você tá confiando na opinião do outro, né? Você se sente insegura pra tomar decisão, pra sair só com as amigas, pra sair só, sabe, assim, eu lembro, já faz uns anos que eu vivi isso e pra mim foi muito especial. Ir à praia sozinha a primeira vez, ir pro cinema sozinha uma primeira vez, ir num café, sentar tranquilamente, tomar seu cafezinho a primeira vez, sem ter a necessidade de, eita, eu tô sozinha, sabe? Que a gente se julga. Quando a gente tá com a autoconfiança ok, a gente consegue. A gente tem desejo de fazer essas coisas. Quando a gente tá com a autoestima baixa, não rola não.
Outra coisa que tá relacionada à baixa autoestima, o baixo repertório de experiências. Então, assim, às vezes o príncipe encantado que eu encontrei é a única pessoa que eu namorei, né? E aí, pronto, é a referência que eu tenho, então eu deduzo que homem é assim mesmo. Mas será? Será que eu tô deduzindo que homem é assim mesmo porque eu não tenho mais experiências? E, gente, não tem problema não se você tá se relacionando só com uma pessoa. Mas, assim, se tá o grilozinho aqui da sua intuição dizendo, né, olha, tem alguma coisa errada, e tu não tem repertório suficiente vivido pela tua própria experiência, procura na experiência dos outros, né, escuta outras mulheres que já viveram relacionamentos abusivos, pesquisa, estuda, faz isso daqui que a gente tá fazendo agora, né, assiste um vídeo, vê uma live, procura se informar. Gente, informação cura, informação, assim, sério. Outra característica que fala desse lugar da baixa estima, né? Os momentos de fragilidade emocional. A gente tá sempre tentando caber, a gente não se enxerga de uma forma positiva, né? A gente não respeita a nossa intuição. E é uma intensidade tamanha de ser aceito, ao ponto que a gente não percebe que tem algo fugindo da normalidade. Então a gente normaliza o que não é para ser normal. Essas relações que as mulheres, por exemplo, ficam às vezes sendo violentadas realmente fisicamente, às vezes ela tá muito relacionada ao baixo repertório, né? Ela já tá tão fragilizada e tão afastada da rede de apoio dela que ela nem se percebe que aquilo ali tá fugindo do normal. Então, assim, e gente, não se culpem por isso, tá? A culpa nunca é da vítima, certo? Então não se culpem por isso. E violência nenhuma nunca vai ter nenhuma justificativa. A gente tá falando dos pontos de vulnerabilidade que a gente acaba se mantendo naquele tipo de relação. E aí mais um ponto, né, de vulnerabilidade que a gente entra no relacionamento abusivo ou se mantém nele é essa baixa rede de apoio. Então, eu já me afastei das minhas pessoas de confiança, ou às vezes eu nem tenho, ou às vezes eu... Sabe assim que você pega a sua energia de vida e você joga toda no outro? Então, você... esse cara, ele é a minha pessoa, e pronto. E não tem mais ninguém no mundo, porque o nosso amor é incrível, maravilhoso. Gente, por favor, vamos ficar mais atentas, né? Então, quando a gente entra nesse looping, a gente fica, inclusive, com dificuldade de validar o olhar dos nossos familiares, o olhar dos nossos amigos, que eles estão em discordância com a pessoa que a gente está se relacionando, que é abusador. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá? E outro ponto que nos torna vulnerável é ignorar os sinais, né? Então, a gente percebe que algo não está certo, algo de errado não está certo, né, que a gente fala, mas a gente não se escuta, a gente ignora, né, e a gente acaba não agindo em favor de si, a gente coloca lá embaixo do tapete, esconde da gente mesmo, enfim. E aí nesse tópico eu trago pra vocês, o quinto, tá, faltam só dois, o sexto e o sétimo. Pra gente finalizar o quinto tópico, eu trago pra vocês alguns questionamentos, né? Se você tá em uma relação, se questiona, o que é que eu tô fazendo aqui nessa relação, né? O que é que tá realmente acontecendo aqui nessa relação? Vamos lidar com fatos, com realidade, não com o aspecto lá da fantasia que a gente citou mais cedo. O que eu tô vivendo é realmente o que eu quero e o que eu anseio pra mim? E aí você baliza, né? O que é que eu sempre quis? Eu sempre quis uma pessoa do meu lado que fosse gentil, que me respeitasse, né? Que a gente construísse juntos, que me admire, que me impulsione, que não me trave e blá, blá, blá. Você vai pensando aí né, no que é valor pra você. E quem tá aqui do meu lado faz isso comigo? Não, ele me humilha, ele me afasta das pessoas que eu amo. Quando eu falo dos meus sonhos profissionais, ele diz que eu não vou dar conta. Então, assim, né? Algo de errado não tá certo, né? O que é que eu tô querendo nessa relação? Né? Então, eu tô permanecendo nessa relação por quê? Quais são as minhas necessidades? O que é que eu tô esperando aqui dessa relação? E quando você se sentir, né, com a pulguinha atrás da orelha, se perguntar, o que é que eu tô sentindo? Isso aqui que eu tô sentindo é o quê? Né? Aprender a nomear o que tá sentindo. Pra gente não entrar no looping de normalizar o que não tá certo, tá?
E aí, acho que é uma das perguntas que vocês estão mais assim, né? Tá, Raniele, beleza, a gente já entendeu assim mais ou menos como é, o que é abuso, como é que é o perfil do abusador, como é que é o perfil da vítima, quais são os pontos que a gente se torna vulnerável para entrar numa relação abusiva ou para se manter nela, né? Quais são os tipos de fantasias que nós mulheres entramos e acreditamos e nos faz nos manter nesse tipo de relação e tal. Mas como é que eu lido com tudo isso? O que é que eu faço com isso, né? Aí eu trouxe alguns tópicos pra vocês. Um ponto, nomear. É muito importante a gente aprender a nomear o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, o que a gente tá vivendo, porque aí a gente vê que existe, né? Segundo ponto, cuidar da autoestima da gente, né? A gente já viu aqui que quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente não consegue se estruturar, ter fortaleza, coragem, né, para tomar decisão, para expor a vulnerabilidade, a fragilidade da gente, para pedir ajuda, certo? 3, solitude, lidar com a solitude da gente. Então, é muito importante que a gente compreenda que você é legal, né? Que é bacana a tua própria companhia. Então, assim, fica mais contigo, né? Assim, faz uso da tua própria companhia. Porque eu falei mais cedo, né? Procure no cinema só, uma praia só, alguma coisa que faça sentido pra ti, mas que às vezes você não vai, sabe? Você fica, eu queria tanto fazer tal coisa, mas ninguém quer ir comigo. Não, experimente só. Vai ser, assim, um pouco desconfortável no começo. Mas quem sabe, né? Aos pouquinhos você vai entrando num lugar de, caramba, foi divertido, minha solitude é boa, minha companhia é boa. Outro ponto, autoconhecimento e desenvolvimento da autonomia, né? A gente precisa se conhecer, né? E não colocar isso na mão do outro. Então, você sai daquele lugar do abuso, onde você se percebe, se vê a partir do olhar do outro, onde a opinião do outro é a mais valiosa de todas, para a minha opinião é importante, né? Eu estou me vendo sob o meu próprio prisma. Então, eu sei o que é melhor pra mim. Aí o outro ponto é autenticidade. O que é isso, gente? É você saber tanto quem que você é, você conhece tanto que é limite inegociável pra você, você sabe tanto que é valoroso pra você, que também é inegociável, que você respeita os seus limites, você valoriza o que de fato é importante pra ti, você trabalha o seu nível de criticidade, você questiona, né? E você só aceita o que te faz bem. Você impõe o seu limite pro outro. Ó, tá aqui, viu? Tu veio aqui, pode voltar, não quero, né? Não aceito. Na primeira mão levantada, você sai de cena, você... Beijos, isso aqui não é pra mim. Porque você tem fortaleza, você tem a autenticidade, você se conhece, sua autoestima tá legal, né? De novo, se não tá vivendo isso, não se culpa. Vamos tentar trabalhar esse lugar realmente da autoconfiança, do autoconhecimento, da autoestima, né, da solitude, que a gente vai conseguindo se fortalecer. Da rede de apoio, gente, rede de apoio é muito importante, muito. E a questão de aumentar o repertório de experiências, que eu acabei também citando um pouquinho antes, né? Se eu não tenho experiências por mim mesma, mas eu preciso ter outros parâmetros, para eu não achar que tudo que eu tô vivendo é a regra, é o normal, porque nem sempre é, né? Então, que eu busque outros parâmetros, de repente, através da experiência dos outros, ou então que eu me permita viver outras experiências mesmo, né? E isso vai ajudar a gente a entender o que realmente é abusivo ou o que realmente é saudável. E a rede de apoio, né? Ouvir a voz da experiência. Gente, eu sei que é chato, né? Principalmente quando a gente é mais novo, assim, que a gente quer fazer o nosso caminho, a nossa jornada, e vem o pai, a mãe, a tia, não sei quem, a vizinha. Ai, porque tu tá indo por esse caminho? Não é esse caminho, é esse daqui, não sei o quê, né? Cara, escuta a voz da experiência, né? Outras pessoas que já viveram, que já experienciaram, tu não precisa fazer exatamente como o outro tá dizendo, mas escuta pelo menos para aumentar o teu repertório de experiência, de tu entender, tipo, vale, existe essa situação, vale, existe essa, eu tô vivendo essa daqui. E aí, então se existe 3, pode ser que exista 4, deixa eu procurar aqui, se outra que eu ainda não tive acesso, me faz melhor, assim, eu me sinto bem. E aí você pode se comparar, né, nessa voz dessa experiência, né, que eu tô ouvindo aqui. O que é que há de comum comigo? Então, quando eu escuto sobre uma relação abusiva, né, na mídia, da história toda ali, o que é que há de comum com a história que eu tô vivendo? Eita, um monte de coisa.
né? Vamos ficar atento. Não, Raniele, nada, graças a Deus aqui, ó, minha relação bem saudável. Amém. Né? Sigamos. E lidar com o real, gente. Analisar os fatos. Sair da ordem do campo da fantasia para ver o que é fato. Né? O que é que realmente aconteceu. Por exemplo, a primeira vez que ele levantou a mão, analisou o fato. Nós estávamos lá conversando sobre tal coisa, tal hora eu falei alguma coisa que ele se chateou, bateu na mesa, os pratos voaram e de repente ele veio com a mão. Isso é normal, né? É isso aqui que eu construí, que eu quero pra minha vida. Se questiona, né? Lidar com fatos. E não, tipo, não é porque ele ficou muito nervoso, o jeito dele é desse jeito, gente. Sério, cuidado com as justificativas que vocês estão dando pra vocês mesmos. E por fim, chegamos ao nosso último tópico. Relação saudável. É possível? Existe? Existe, meu bem, existe, é super possível. E como é que a gente identifica o que é uma relação saudável? É quando ela é leve, ela é justa, ela é empática, existe acolhimento, existe espaço para voz, para você ser, né? Você brilha e o outro brilha, e aí vocês se constroem juntos. Nenhuma luzinha fica apagada não, sabe? Para você brilhar, o outro tem que ficar apagado. Isso não existe, né? Numa relação saudável. E aí, 4 pontinhos. Lembra que lá no começo, no primeiro tópico do que é abuso, a gente falou que relação abusiva te faz se sentir desconfortável, né? Você fica imaginando, especulando coisas. É uma relação que geralmente te impõe renúncias. É diferente de você estar ali, em alguns momentos um cede, outro cede, é diferente. E é uma relação que te dá muito trabalho. A relação saudável é o contrário disso. Então, é uma relação realmente leve, onde você percebe que há espaço para diálogo. Então, a comunicação é muito preciosa, colabora demais. É um espaço de relacionamento onde você não sente desconforto o tempo inteiro, sabe? Que você, assim, tem que ficar medindo as palavras, os gestos, o que é que vai pensar, como que vai se colocar. Não tem esse tipo de desconforto, né? Você se sente confortável para você ser você. Não há espaço para você ficar especulando, imaginando coisas. Eita, isso aqui, o que aconteceu? Por que ele tá não sei o quê? Porque não tem espaço para isso, sabe? Aí ele tá há muito tempo aqui no celular. Não tem espaço para isso, cada um tem sua vida e existe o 3, né? Relacionamento saudável, gente, eu sempre falo isso no consultório. São 3, nunca são 2, né? São sempre 3. É eu, é você e somos nós 2, né? A gente faz o terceiro. Então, é importante que a gente sempre se observe. Eu tô conseguindo ser eu, ele tá conseguindo ser ele, nós estamos sendo nós, construindo algo juntos. Aí sim, saudável. Não há imposição de renúncia, então ao lugar da gente flexibilizar, onde um cede, o outro cede. E é uma relação que é mais tranquila, não é aquela relação trabalhosa que parece que você está se desgastando o tempo inteiro para fazer ela dar certo. Né? Não tem esse negócio, os dois estão ali muito dispostos, envolvidos emocionalmente a querer fazer a relação juntos dar certo, certo? Pronto, era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Vou dar uma olhadinha nas perguntas. Acho que eu não tomei muito tempo de vocês. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. O Guilherme disse que estava trabalhando aqui, mas entrou rapidinho para dar um bom dia e desejar tudo de bom. Muito obrigada, Guilherme. Excelente dia pra vocês também. Pessoal aqui concordando, verdade, exato. Esse seu trabalho não é bom, né? É uma frase que a gente escuta mesmo quando a gente tá vivenciando uma relação abusiva. Chega, doeu agora. É isso, né? Cara, esse teu trabalho, isso é psicóloga. Isso não é bom não, isso não dá dinheiro, isso sei lá o quê. Fiquei só escutando os problemas dos outros. Não. Então, gente, né? Assim, por favor, se observe. Se tu tá feliz, se tu tá realizado na tua profissão. E eu lembrei até de uma fala do meu pai que foi muito importante, inclusive pra minha escolha, né? Na psicologia. Na época, a psicologia parecia ser muito distante de você poder ter uma vida confortável. E eu, muito empolgada, eu sempre levava o que eu queria ser, né? E aí eu cheguei tal dia dizendo, eu vou ser psicóloga. E sempre ele sentava comigo e dizia, pois vamos aqui estudar sobre essa profissão, como é o bom e o ruim e tal, pra você escolher e tal. E quando eu fui dizer que eu queria ser psicóloga, ele fez a mesma coisa. Só que aí quando foi no dia seguinte, sei lá, na mesma semana, eu cheguei em casa chorando, triste, arrasada, porque tinham falado sobre profissão na escola.
E tinham dito que psicólogo ia ser pobre. E eu, então não quero mais ser psicólogo, porque eu vou ser pobre pra sempre. E eu quero ter uma vida confortável e tudo mais. E aí meu pai trouxe isso pra mim, né? Ele, minha filha, se for verdadeiramente o que você quiser ser, você vai se esforçar, você vai se destacar e vai dar certo, porque é genuíno, é o que você quer. E se você for fazer uma profissão só por dinheiro, provavelmente não vai fluir, não é teu perfil, né? Então isso funcionou muito pra mim. Eu lembrei disso agora por isso, né? Porque quem é você, o outro, que não tá exercendo o que eu tô exercendo pra dizer que meu trabalho não é bom? Ou pra dizer que eu não sou capaz disso daqui que eu tô fazendo, né? Então fica o questionamento. A Charlene, linda trabalhar e te ouvindo, minha psia, Amanda, arrasa. Um beijo em tu, coisa linda. Carol disse, né, ele me manipula, Então, às vezes, até a gente tem a consciência desse lugar. A Carol também é psicóloga, né, também deve escutar muito na clínica. A gente também tem muita consciência desse lugar, né? Eu tô sendo manipulada, tem um jogo aqui. A gente fala, verbaliza isso. Porque não sei o que, ele virou o jogo. Caramba, eu tô aqui numa relação onde eu sou par, né? A gente é parceiro, a gente joga no mesmo time, ou a gente tá um contra o outro? Não tô entendendo, né? É isso, muitas palminhas, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. E o Ricardo também escreveu. Acho que o mais difícil é saber quando a relação é tóxica, quando não há agressão física. Pontos importantes, esses que você levantou, super necessário. Exato, Rick, coisa linda. É exatamente por isso que eu fiz essa live, sabe? Inclusive, gente, compartilhem para outras pessoas, porque o relacionamento abusivo, ele se constrói exatamente nas sutilezas, né? Quando a gente entra num ponto de agressão física, é um ponto da relação abusiva, mas ela não acontece só nesse, ela acontece no dia a dia, nessas falas sutis, nesse lugar que vai te afastando da tua essência. Sabe quando você olha, pra mim me marcou muito, né, porque eu também já fui vítima de relacionamento abusivo hoje, graças a Deus, assim, eu só tenho a agradecer, meu Deus, tem um relacionamento saudável, chega, é difícil acreditar, sabe, mas voltando, eu lembro que quando eu estava em relacionamento abusivo, algo que me marcou muito e que eu observei depois que eu consegui sair da relação, eu escutava muito, por isso que a rede de apoio é muito importante, escutava muito dos meus familiares, dos meus amigos, isso é comum na clínica, eu escuto isso hoje ainda, viu? E no grupo Mulheres Reais, junto com a Tânia, a gente também escuta isso bastante, inclusive é módulo do nosso projeto. E aí, é você escutar das pessoas que te amam, dizendo, nossa, tu tá tão apagada, tão amulada, tão amorfina, cadê teu brilho, né? E aí você nem sabe responder, você fica assim, tipo assim, não sei que brilho é esse, eu perdi mesmo, não sei, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais e não ignorar, né? Lembra que é um dos pontos aqui que a gente faz, é exatamente ignorar os sinais. Então não ignora os sinais, considera todos os sinais, prioriza a tua vida, a tua saúde, pelo amor de Deus. E a Flávia também colocou aqui: adorei começar o dia com a sabedoria das tuas palavras. Obrigada, ai, coisa linda, muito obrigada pela companhia, Flavinha, muito obrigada. Gente, eu acho que é isso, né? Adorei estar aqui com vocês. Confesso que no começo, quem for voltar pra ver a live desde o início vai ver que eu tava um pouco nervosa, eu suei, eu nunca fiz live assim sozinha, eu tava programada, não, vou fazer assim em 10 minutos, vai ser super rápido, mas eu realmente quis destrinchar, né, preparei todo o script aqui com bastante conteúdo pra vocês, com muita informação, então acabou que estendeu mais um pouco. E aí fica o sinal aqui, né? Levem, disseminem essas informações que a gente conversou hoje, né? Levem para as amigas, para familiares, né? Às vezes você sabe de alguém que tá vivendo um relacionamento abusivo e você já não sabe nem como falar pra pessoa. Manda live, diz assim, assiste isso daqui, eu assisti, achei tão legal, sei lá, vai que faz sentido aí pra tu. Porque pode ser que a pessoa ela não abra a cabeça assim na hora, mas já vai plantando a sementinha, né? Pra ela ir despertando, pra ela ir acordando, pra ela ir saindo desse casulo e livremente voar, né? Assim, poder ter a vida dela, a liberdade dela, tá bom?
Gente, é isso. Muito obrigada. Vou ficar muito feliz se vocês puderem partilhar, não só por mim, né, obviamente, mas principalmente pra gente disseminar essas informações. Ainda tem muita mulher passando por relacionamento abusivo sem se perceber. E aqui a gente destrinchou os sinais, né, que a gente identifica no outro, quando o outro é abusador, quando a gente está vulnerável a viver uma relação abusiva ou está nela, e quais são os nossos sinais, né, de pessoa que está fragilizada, sendo abusada, sendo vítima. E por fim, prometo, né, a vítima não tem culpa e violência nenhuma tem justificativa. Então, por favor, se cuidem, tá bom? Beijo, excelente dia para vocês que estão começando o dia. Para mim já tá finalizando. Beijo!